Posso falar aqui do seu protótipo? É melhor não, porque senão o pessoal me ameaça de morte pra... Eu tenho uma dificuldade muito grande de falar sem plateia. Eu também. Para mim é um tormento ter que falar assim diante de um aparelho. A pessoa que está habituada a dar aulas, ela vai dosando aquilo que ela fala com as pessoas que estão assistindo. A gente tem que observar as reações, tem que observar o que cada um diz, tem que observar a linguagem corporal de cada pessoa que está assistindo. Tudo isso tem importância para quem fala. E a gente falar pro nada é difícil, né? É muito difícil, assim, é muito difícil. É o problema dos locutores, né, do locutor de rádio. Ele não está vendo o seu público, isso é terrível, é uma coisa... Mas é uma satisfação muito grande receber aqui em casa o meu amigo Fernando Bodoni, que está desenvolvendo um trabalho meritório de resgate de um antigo costume, que é o costume do rapé. O rapé, diferentemente do cigarro, mesmo do charuto, ele é um modo de absorver no organismo um pouco de nicotina, mas numa dosagem muito pequena, muito baixa. A nicotina, assim como a cafeína, como a teína e outras substâncias, se for usada, se for absorvida pelo organismo com uma medida muito moderada, é um remédio. Agora, se a pessoa coloca fumaça de tabaco queimado, carregado de alcatrão e de outras substâncias dentro do pulmão, é um veneno que dá câncer e dá toda espécie de efeitos indesejáveis. Agora, o rapé, ele se desenvolveu muito na Europa, sobretudo a partir do século XVII, século XVIII e século XIX. Depois a tendência foi ser suplantado pelo charuto e pelo cigarro. O século XX foi o grande século do cigarro. Esses tubinhos de papel com tabaco moído dentro, venenosos, cancerígenos, que produzem toda espécie de maus efeitos. Agora, o rapé, ele é um fruto da civilização. A civilização trouxe, os europeus levaram da América o tabaco, que era uma planta desconhecida na Europa, e elaboraram toda a cultura, toda a civilização ocidental e cristã sobre o tabaco, produziu o rapé. O que é o rapé? É o pó do tabaco, às vezes aromatizado com aromas muito sutis, e é absorvido no nariz, pelas papilas, chamam assim, né? As papilas nasais, e aquilo entra no sangue, mas numa dosagem muito, muito reduzida, não faz mal nenhum. No meu caso, eu tomo rapé praticamente desde os 20 anos de idade. Desde os 20, professor? Praticamente, mas assim, de um modo muito, muito intermitente. Eu também comecei, acho que eu tinha uns 12 anos, com esses mais simples. Ultimamente eu tenho tomado um pouco mais, o meu médico, o meu otorrino me recomendou. Então, eu tenho, sobretudo, eu voltei assim a praticar, a usar mais a miúde o rapé, depois que eu conheci a empresa do meu amigo Fernando, Império do Brasil. O Fernando consegue ser um mestre rapeteiro e um grande monarquista. E ele desenvolveu toda uma linha de rapés com nomes alusivos ao Império. E são rapés muito refinados, são rapés que não deixam nada a desejar, não fazem muito boa figura se comparado com os melhores rapés europeus. Aliás, há repercussões nessa linha, na verdade? Tem. E uma coisa que me perguntam sempre aqui no canal, falam assim, porque rapé Império do Brasil, você tem alguma ligação com a família imperial?
o senhor que é mais próximo, né, hoje Dom Bertrand, que é o grande... É o chefe da Casa Imperial. O chefe da Casa Imperial, mas também é o descendente da família imperial e que representa, né, ainda no Brasil. O senhor tem contato com ele? O senhor sabe se ele gosta de rapé? Não sei, sinceramente não sei. Sinceramente, acho que não, mas não sei. Acho que não. É porque você mas olha, eu sugiro uma coisa, ofereça a Vamos sua mandar uma caixa para Dom Bertrand. Eu acho que sim. Se Dom Bertrand não tomar o rapé, certamente ficará muito agradado por ver o bom gosto e o alto nível do seu empreendimento. Vou fazer. Realmente é notável. Eu conheço um pouco de rapés, não tanto quanto o meu amigo Fernando, mas conheço. Eu posso dizer que é muito raro se encontrar na Europa um rapé do nível dos seus. Obrigado, professor. E uma coisa, ao mesmo tempo, tão refinada, tão assentada nos costumes, nas tradições do Brasil. Fale um pouquinho do seu modo de fazer o rapé. Por que o seu rapé é diferente desses rapés de latinha que se conhece? Porque no Brasil, o que acontece? Nós temos um dos poucos países que existem 3 tradições de rapé. O rapé indígena, o xamânico, que é o ritualístico, que faz. A gente tem o rapé, o comum, esse de latinha, que tem toda a tabacaria, né? E nós temos o que nós colocamos o nome de rapé clássico, que segue esses estilos europeus, alemão e inglês. O que acontece? Durante muito tempo no Brasil, houve uma mistura dessas 2 culturas de ponta, a indígena com a clássica, que legou esse meio termo. Esses rapés, eles têm a concepção que rapé é só tabaco moído. E isso traz algo muito desagradável se tomar. Porque o rapé em si, a gente pode fazer ele com receitas brasileiras, por exemplo, os 2 da independência, o fundador e o signo, são rapés que seguem uma receita totalmente autoral, né? Mas seguindo a tradição dos clássicos. Então esses aromas que estão lá presentes não vai ter nos rapés da Europa, não é uma cópia, né? Mas eles seguem a forma de feitura. E o rapé, quando ele não engloba todos esses aspectos, acidez, umidade, ele vai direto para a garganta, ele causa incômodo, porque ele era visto como um remédio. E quando a gente vê o rapé como um remédio, não importa muito se ele causa, se ele desagrada, se ele engasa. É um remédio que o senhor vai tomar para espirrar, para parar a sinusite, a rinite. Mas quando a gente vê o rapé como se fosse um hábito, né? Sim. Algo prazeroso. Algo cultural, algo... Exatamente. Aí ele tem que ter essas características. Porque, desculpa interromper, uma coisa que eu sempre falo que bateu muito lá no começo foi ver nos museus, tinha um museu da Madre Paulina em São Paulo, tem lá uma caixa de rapé que pertenceu ao padre Rossi, que foi um padre que... Sim, foi o jesuíta que ajudou muito ela, fundou a congregação. E essas caixas eram grandes, tamanho assim de um sabonete ou até maior. E eu, diante daquilo, pensava assim, como é que um rapé tão difícil de ser tomado podia ser usado em grande quantidade, assim? E aí foi que surgiu a ideia. Não, a gente tem um meio termo, a gente tem receitas. O rapé no Brasil não era aquilo que a gente vê hoje, nessas latinhas comuns de 2, 3 reais. Porque as pessoas muitas vezes querem utilizar o rapé, querem começar com o rapé, mas quando tomam a primeira pitada, desistem. Leva um susto. Nossa, começa a passar mal, a nicotina é muito alta, vai para a garganta. Então, essa fabricação, pegando as inspirações das receitas da Inglaterra, os clássicos, o SP, até os mais tradicionais, o Butzmauser, que é da Bavária, que é uma coisa lá que agora está sendo proibida, incluso a fabricação na Alemanha. Por quê? Por causa das novas leis da União Soviética, da União Europeia. Sim. Que não vão permitir mais a fabricação. Então, as grandes fábricas, infelizmente, que são referências, que estão vivas há 300 anos, como a Bernardes, a Porsche, vão encerrar a fabricação, porque elas não podem mais fabricar, porque as leis impedem. Que venham para o Brasil, né? Aqui poderia. Exatamente. Por enquanto, pelo menos, né? Por enquanto, né, professor? Por enquanto, porque são referências históricas que a gente não pode... Eu sempre falo assim, tem aquele livro, Por que Ler os Clássicos, né?
E aquele livro sempre me fala do rapé, um clássico que existe para ser lido, relido, revisitado, reinterpretado. E sempre tem aspectos novos. E isso é o que bate para mim na questão do clássico, do que nós temos. Sim. Agora, eu queria lhe fazer outra pergunta. Falou dos rapés ingleses e dos alemães. Na Europa, são os dois países que desenvolveram mais. Qual a diferença de estilos do inglês e do alemão? A gente fala muito voltado para a percepção que nós temos aqui no Brasil. E isso é uma coisa que sempre dá muita discussão. De fato, existem rapés ingleses que são úmidos, né? Úmidos mesmos, principalmente a Samuel Giles, que é uma fábrica inglesa de uma região ali que tem grandes moinhos famosos, produz rapés bem úmidos, mas a grande maioria dos rapés ingleses são secos, são secos e muito finos. E muito finos, mas mesmo assim são mais úmidos do que os brasileiros, que não têm umidade nenhuma. E os alemães têm por tradição adicionar uma maior quantidade de óleo, de gorduras, etc. E começaram até com a questão de adicionar banha de porco. Sim. E pelo que eu vi, pelo que eu li da história, o rapé chega na Alemanha muito mais tardio do que em toda a Europa, né? O rapé entra principalmente na França, com toda aquela novela Catarina de Médici, se mistura com a perfumaria. Depois, é tudo muito paralelo, né? As pessoas contam as histórias como se, chegou aqui, chegou lá. Mas a Europa é muito dinâmica, né? A cultura, a civilização. Então as coisas vão acontecendo meio que concomitantes, né? Mas em alguns lugares, o rapé italiano existia, as fábricas... Eu tenho uma pessoa que compra rapé lá de Roma, nosso, e ela disse que pararam nos anos 80 de fabricar. Lá tinha uma linha que era Santa Catarina, Santo Antônio, e esqueci agora, mas o Santo Antônio era o rapé que o Padre Pio utilizava. Fala que lembra muito o nosso, por exemplo, Ipiranga. Sei. Que é um rapé, e ele vendia em saquinhos de sachê, parecia saquinhos de chá. Que curioso. Curioso. Então, assim, muito dessa cultura está se perdendo por causa dessa legislação. Agora, e quanto à moagem, os alemães são mais finos ou tendem a ser mais grossos? Então, essa é uma discussão interessante, porque a moagem do rapé sempre tende a ser fina. Porém, no processo de umidificação, uma agregação, ele acaba ficando com a impressão de uma moagem grossa. Sei. Então, por isso que nenhum rapé deveria ser feito, seja o estilo que for, com uma moagem grossa. Sei. Então, os processos que nós temos, por exemplo, nós meio que adaptamos aquilo que é feito nos grandes moinhos, num processo artesanal, mas visando ter o mesmo resultado, que é uma moagem fina, e aí são processos que o tabaco passa para a gente conseguir chegar. Só que todas essas receitas, Europa, Inglaterra, são todas segredos a 5 chaves. Então, nós não queremos fazer cópia desses rapés, entendeu? Sim, nós fazemos a cópia. Não, o SP é um estilo que existe e tal, mas a cópia não tem como fazer. O seu projeto foi fazer algo inteiramente brasileiro e original. Sim. Dentro da melhor tradição europeia, mas dentro, sobretudo, da tradição brasileira. Exatamente. Tentando resgatar aquilo que eu leio. Por exemplo, Corpo Santo, ele tem um texto que ele fala, um poema inacabado sobre o rapé no Brasil. E ele fala que era aromático, era cheiroso, era perfumado. Então não tem nada a ver com isso que a gente encontra. Por isso que eu acho que Império do Brasil, porque essa época de glória do Império, que foi a época de glória do rapé no Brasil. Na história do Brasil foi sem dúvida. Caros amigos, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Ficou um pouco longo, mas eu acho que vale a pena. Isso daqui é só uma pincelada por cima do tamanho de coisa que o professor tem para falar, de história e de coisa assim. Se Deus quiser e o senhor permitir, a gente vem aqui e grava um segundo vídeo, se o pessoal quiser. É um prazer, foi um prazer receber essa primeira visita do meu amigo Fernando Bodoni. E espero que venha... Desculpe, Bodini. Bodini. Perdão, como é que fui cometer esse erro?
Desculpe. Não, professor. Mas foi uma grande alegria e espero que seja uma alegria renovada, que haja outras ocasiões. Obrigado, professor. Forte abraço a todos. Fica aí nosso canal para vocês e até o próximo vídeo.